Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula já vai começar. Bom estudo, tchau! Olá, turma! Vamos dar início à nossa aula de matemática e hoje nós vamos estudar o que são os números ordinais. Então, prestem bastante atenção. Eu vou contar uma historinha para vocês, ouçam com atenção. Algumas crianças estão retornando para a escola e elas estão caminhando para o ônibus escolar. Vamos ver o nome de cada uma delas. A primeira é a Valéria. O segundo menino se chama Pedro. A terceira menina se chama Ana. E o quarto menino se chama Luiz. Eles estão felizes de estar retornando para a escola. Em breve, se Deus quiser, nós também estaremos retornando. Vamos orar bastante para isso, né, crianças? Ao chegar na escola, a professora também organizou uma fila. E aí nós vamos ver a posição de cada criança nessa fila que a professora organizou. Vamos lá. A Júlia foi a primeira, o Felipe o segundo, a Alice a terceira, o Enzo a quarta, o João o quinto e a Ana o sexto. O Enzo o quarto, né? E a Ana em sexto lugar. Então, algum de vocês já viram esses números em algum lugar? Vocês sabem como eles se chamam? Não? Então hoje nós vamos aprender sobre esses números. Eles se chamam números ordinais. Mas vocês sabem por que eles são chamados assim? Porque eles representam uma ordem. Vocês viram que cada criança está organizada numa posição. Então, pode ter duas na mesma posição, né? Numa fila? Na fila não, né? Então, por isso elas são organizadas dessa forma. Cada uma tem uma posição. E hoje nós vamos estudar bem direitinho, então vamos acompanhar. Nós temos aí como esses números são escritos por extenso, né? O nome de cada um deles. Vamos ler. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Quando chega lá do outro lado, eu junto o décimo com os outros números que eu já coloquei, né, na primeira posição. Então, nós vamos juntar 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. Quando chega no 20, eu não posso chamar mais de décimo. Por quê? Porque agora ele é vigésimo, porque o vi vem do 20, certo? E aí a posição dele, ok? Então, nós vamos estudar apenas até o 20º, ok? Nós temos aí o número 1, e esse número 1, ele indica quantidade. Nós temos aí um carrinho, e a escrita dele, né? 1, o M. Mas o número ordinal, ele escreve o 1 com símbolo, certo? E não se chama mais 1, se chama primeiro. E ele vai indicar a posição. Por exemplo, temos 3 crianças e uma ficou em primeiro lugar. Foi a posição que ela ficou, certo, turma? Agora, nós vamos ver também outra coisa que identifica o número ordinal, né? Então, número 1, quantidade, número primeiro, indica ordem. O que mais diferencia esses dois números? O símbolo, né? Esse símbolo que fica ao lado do número, a letrinha O com um tracinho embaixo. Esse símbolo, ele significa ordem, certo, turma? Então, para indicar que esse número não está indicando quantidade, ele está indicando uma posição, ou seja, uma ordem.
Então, turma, se você entendeu bem, nós vamos passar agora para a nossa atividade. Prestem bastante atenção. Na primeira questão, você vai completar a sequência dos números ordinários. Muito fácil, né? Lá no início eu mostrei uma tabelinha onde tem a posição de cada um. 2, nós temos aí um trenzinho. E cada vagão, que são as partes que carregam os materiais, tem uma posição, certo? E aí vocês vão olhar aí qual é a posição de cada um. E você vai pintar e seguir as instruções de acordo com a legenda aí abaixo. Pinte de vermelho o primeiro vagão, pinte de azul o quarto vagão. E qual é o último vagão? Qual é a posição dele? Você vai colocar o número, certo? E na última questão você vai ligar o nome do número ao número ordinal. Tá bem fácil, né, turma? Então prestem bastante atenção, certo? Façam com capricho a atividade de vocês. Aguardo vocês aqui na próxima aula. Centro Educacional Recanto do Senhor.